Olá pessoal, tudo bom? Na nossa conversa de hoje nós vamos falar sobre o processo de expansão de Portugal na época das grandes navegações. No nosso encontro passado nós conceituamos de forma preliminar, de forma bem simples, mais direta, como ocorreu o processo de expansão marítima, né? Ou seja, as grandes navegações. E nessa nossa conversa, nós vamos tratar de forma específica do processo de expansão de Portugal nas grandes navegações. Nós vamos tratar do pioneirismo português. Por que Portugal foi uma das principais nações e, ao mesmo tempo, uma das primeiras a se lançar ao mar nesse processo das grandes navegações? É isso que nós vamos compreender, né, nesse encontro de hoje, tá bom? E vamos tratar de forma específica desse pioneirismo português. Então, Portugal, né, está incluído nesse rol das primeiras nações do continente europeu, né, que se lançou ao mar no período das grandes navegações entre os séculos XV e XVI, tá bom? Então, a gente precisa compreender como é que Portugal esteve à frente de outras nações europeias. O que é que levou Portugal a ser o pioneiro nesse quesito, né? Então, quando a gente faz esse tipo de pergunta, nós vamos apontar alguns motivos que levaram Portugal, né, a estar à frente de outras nações. E o primeiro deles, né, é importante nós dizermos que o primeiro motivo que levou a nação portuguesa ao empreendimento das grandes navegações, ou seja, a se lançar ao mar, né, nesse período, foi uma participação maciça e ao mesmo tempo progressiva, né, da nação portuguesa no comércio europeu já no século XV, né? Mas por que isso? Em razão principalmente, né, de um crescimento, né, progressivo também, né, de uma ascensão e de um crescimento progressivo de uma burguesia lusitana, de uma burguesia portuguesa que já estava enriquecida, principalmente porque ela investiu nas navegações com o objetivo nítido de comercializar com diferentes partes do mundo. Então, esse é um primeiro motivo, né, um motivo importante que precisa ser colocado em pauta. Mais uma vez, o que é que levou Portugal, né, a se tornar a primeira nação do continente europeu nas grandes navegações, né? Então nós dissemos que o primeiro motivo, né, foi um empreendimento maciço, progressivo da nação portuguesa, né, da participação portuguesa no comércio europeu já no século XV. Participação portuguesa no comércio do continente europeu já no século XV, né, que foi favorecido, essa participação foi favorecida por um crescimento e por uma ascensão da burguesia enriquecida que acabou investindo nas navegações com o objetivo também de comercializar com outras partes do mundo. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que a gente precisa colocar aqui é que Portugal foi uma das primeiras nações a instaurar, né, a formatar, a conseguir formatar um processo chamado de centralização monárquica, né? Portugal foi uma primeira nação a colocar o absolutismo monárquico em prática. Então, a nação portuguesa, colocando-se o absolutismo em prática, né, que aconteceu ainda no século XIV, e nós lembramos isso muito bem nas conversas anteriores, essa centralização monárquica, esse absolutismo monárquico, ele aconteceu ainda no século XIV, principalmente com a Revolução de Avis, né, onde Portugal foi considerado o primeiro reino da Europa a se unificar, né? Ou seja, foi a primeira nação europeia, né, com um Estado nacional fortalecido, né? Além desse fato da unificação portuguesa, a Revolução de Avis foi
acabou se consolidando principalmente, né, com a força da burguesia mercantil, inclusive, que, conforme nós já dissemos em conversas anteriores, investiu de forma pesada nas grandes navegações. Então, segundo motivo, Portugal foi uma das primeiras nações a formatar, a consolidar um Estado, um reino europeu monárquico, de forma absoluta. Perfeito? Investimento do comércio, através do enriquecimento da burguesia, que investiu nas grandes navegações e passou a comercializar com diferentes nações, com diferentes partes do planeta. E o segundo motivo, centralização monárquica, centralização dos poderes nas mãos de um único governante, que foi favorecida através da Revolução de Avis, né, onde Portugal se tornou o primeiro reino unificado, a primeira nação europeia a se unificar através de um Estado absolutista. Segundo motivo. Perfeito até aí? Então veja que nós estamos trabalhando essas questões dos motivos, tá bom? Quando a gente faz esse balanço, a gente vai perceber que Portugal, já nos séculos XV e XVI, né, acabou permitindo que os portos de boa qualidade, que eram existentes no país, e esses portos acabavam influenciando de forma decisiva também no processo de pioneirismo português, né, essa questão da boa qualidade dos portos foi um outro motivo importante, né? Portugal tinha uma boa qualidade nos portos, né, para comercializar produtos, né, isso acabou influenciando de forma decisiva também. Outro motivo que a gente não pode de forma nenhuma esquecer, outro motivo importante desse pioneirismo português no processo de expansão marítima, né, foi a questão de que esse fator importante da questão do melhoramento e da boa qualidade dos portos acabou ajudando no processo do empreendedorismo português, do empreendimento português nas grandes navegações, né, que foi a questão do estudo náutico realizado pela Escola de Sagres, né, que teve o comando do infante Dom Henrique, que era um navegador, nos séculos 14 e 15. Compreenderam? Dois motivos lá atrás que nós colocamos. A questão do investimento português no comércio, que foi favorecido pelo enriquecimento da burguesia, que acabou investindo na questão da comercialização com outros portos. A questão também de Portugal ter sido a primeira nação da Europa a formatar e consolidar um Estado absolutista e, portanto, a se tornar a primeira nação europeia a ter um reino unificado, né? A questão da boa qualidade dos portos portugueses, que influenciaram bastante nessa questão do pioneirismo português, né? E essa questão da boa qualidade dos portos acabou sendo também importante, porque ela ajudou no empreendimento de Portugal nessa questão. E isso foi feito através de um estudo náutico, né, realizado pela Escola de Sagres, que teve a coordenação, né, do infante Dom Henrique, que era, na verdade, um navegador entre os séculos 14 e 15. Perfeito? A Escola de Sagres, é importante a gente dizer que a Escola de Sagres foi consolidada, né, na residência de Dom Henrique, né, que era um navegador, e acabou se tornando uma referência para os estudiosos, né, para os cartógrafos, para os mercadores, para os aventureiros, entre outros. Ou seja, a Escola de Sagres ela foi importante também nesse sentido, porque ela contribuiu e se tornou referência para estudiosos das mais variadas áreas, tá bom? Cosmógrafos, cartógrafos, mercadores, aventureiros, enfim. E isso acabou influenciando e iniciando o processo de conquista de Portugal através dos mares, né? Os portugueses, por exemplo, já no século XV, começaram a dominar Celta, essa Celta é considerada inclusive uma primeira conquista portuguesa, né, durante a expansão marítima.
Ou seja, Portugal inicia-se através de toda essa contextualização histórica que favoreceu a ele, Portugal, se tornar pioneiro na expansão marítima, né? E Ceuta é considerada a primeira conquista dos europeus durante a expansão marítima, tá bom? Eu lembro que o principal objetivo que os navegadores de Portugal desejavam com isso era alcançar essa questão de novas terras e dar a volta no continente africano. O principal objetivo que os navegadores portugueses desejavam alcançar, inclusive, era dar a volta ao continente africano, né? Que acabou sendo, inclusive, alvo de muitas investidas, de muitas expansões e de muita conquista europeia, e Portugal não ficou a desejar, né, nesse quesito. Então Portugal foi conquistando, né, várias concessões, foi conquistando vários empreendimentos, foi conquistando várias porções de terras no continente africano. Eu lembro, inclusive, que no século XV, por volta de 1488, beirando já o século XVI, Bartolomeu Dias, que era um navegador português, né, ele havia conseguido chegar ao Cabo de Boa Esperança, provocando e, aliás, provando para todo mundo, né, que existia uma passagem para outro oceano, tá bom? Então, quando o Bartolomeu Dias consegue chegar ao Cabo de Boa Esperança, ele acaba incentivando e demonstrando para outras nações que desejavam também entrar nessa seara das grandes navegações, ele acaba provando que existia, né, novas passagens para outros oceanos. Em 1498 também, o navegador português denominado de Vasco da Gama alcançou as Índias. Então nós já estamos, veja que primeiro nós colocamos os motivos que colocaram Portugal na frente de outras nações, se tornando o primeiro país europeu a se lançar ao mar, né, todos aqueles motivos da nossa conversa preliminar, né? E agora nós estamos demonstrando as principais conquistas europeias a partir das grandes navegações, né? Então nós citamos a questão de Ceuta, nós estamos citando a questão de que o principal objetivo português era dar a volta no continente africano, citamos uma das conquistas de Bartolomeu Dias, né, ao chegar ao Cabo de Boa Esperança, que acaba demonstrando para as nações mundiais que há saídas e que há passagem para outro oceano. Citamos aqui a questão do navegador português Vasco da Gama, que alcança as Índias já em 1498, né, finalzinho do século XV, né, e também Vasco da Gama, navegador português, que alcança as Índias. Eu lembro que em 1500, por exemplo, Pedro Álvares Cabral, um outro navegador português, né, desloca-se com uma grande frota, né, de embarcações, e o objetivo dessa grande frota de Pedro Álvares Cabral é fazer comércio com o Oriente. O objetivo da frota de Pedro Álvares Cabral em 1500 é fazer comércio, estabelecer comércio com o Oriente. E ele acaba chegando ao chamado, abre aspas, Novo Mundo, que é o continente americano, né, onde o Brasil vai ser alvo de grandes investidas, de grandes expedições até chegar ao processo de colonização. Tá bom? Mas é importante a gente dizer também que com o processo, né, de desenvolvimento dos chamados estudos marítimos, como a Escola de Sagres promoveu, que ela vai se tornar referência de vários estudiosos de outras áreas, né, os portugueses acabam se tornando grandes comerciantes. E se tornando grandes comerciantes, os portugueses acabam prosperando e produzindo, né, novas embarcações, formando também novos navegadores. Enfim, a Escola de Sagres vai ser muito importante nesse quesito, né?
Então, com o desenvolvimento de estudos marítimos, proporcionado inclusive pela Escola de Sagres, Portugal acaba se tornando referência nessa questão das grandes navegações, acaba produzindo novas embarcações, acaba formando novos navegadores, né, e se transforma em um dos mais importantes entrepostos comerciais, né, formando depósito de mercadorias, se torna um importante entreposto comercial, né, Portugal, que acaba com essa questão, né, vendendo e transportando mercadorias, né, e espera com esse quesito, nessa questão do entreposto comercial, armazém de depósito de mercadorias, né, comprar e vender, questão das embarcações, enfim, se torna referência nas grandes navegações marítimas. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro. Abraço virtual a todos e a todas.